Abra sua Bíblia, querido, para o livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Esse trecho da palavra de Deus, ele é um trecho muito desafiador. Eu gosto muito desse texto da palavra de Deus. Aquilo que Deus ele fala para Josué, comissionando Josué para uma grande missão, uma grande tarefa. Leiamos Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Que trecho abençoado, não é? Que trecho poderoso da palavra de Deus. Querido, pega essa palavra para você, coloque em prática. De tudo que você tem ouvido, coloque em prática esse trecho da palavra de Deus, e como diz o Senhor, para que você seja bem-sucedido. Interessante, o nosso maior desafio hoje não é acreditar em Deus. As pessoas, elas dizem: se Deus quiser, Ele vai me abençoar. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Deus quiser, eu vou conseguir algo, vou conseguir alcançar meu objetivo. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem Deus. As pessoas aqui na nossa nação, elas querem Deus. Por isso que as igrejas, elas estão cheias de pessoas, porque elas sabem que o Senhor
tem grandes coisas para oferecer para elas. Elas sabem que Deus é a resposta para os seus anseios, para seus desejos. Então as pessoas, elas acreditam em Deus. Problema, eu sei que existe uma minoria, uma pequena classe de ateus na nossa nação, mas a grande maioria, a maioria esmagadora, elas querem Deus, elas acreditam em Deus. Até aquela pessoa que está lá na sarjeta, viciado, drogado, bêbado, se você chegar lá, e naquela situação que ela está vivendo, de miséria, de fracasso, de derrota, mas se você chegar lá e perguntar, escuta, você acredita em Deus? Ela vai dizer, eu creio em Deus. Então, o maior desafio hoje não é levar as pessoas a acreditar em Deus. Interessante também que na visão do MDA, na visão da nossa igreja, nós acreditamos nas pessoas. Nós acreditamos em você. Sabe por quê? Porque você tem um grande potencial. Nós acreditamos nisso. Por isso que você é um bom discipulador, amém? Por isso que você é um bom líder de célula. Se você ainda não é um líder, você já é um bom auxiliar. E na próxima multiplicação, creia que você se tornará um líder de célula. Porque nós acreditamos em você. Você faz parte de uma igreja que acredita nas pessoas. Você que está pela primeira vez, fique sabendo disso. Nós acreditamos em você. Que você pode desenvolver esse potencial que está dentro de você. Como bons discipuladores, líderes de células, multiplicadores, obreiros que se enganjam no ministério, na obra missionária, enfim, em tudo aquilo que a igreja faz. Imagine se não fosse vocês. O que seria dessa igreja? Imagine se não fosse vocês fazer a obra. O que seria de nós pastores? Então, queridos, nós acreditamos em você. Não temos receio de colocar a obra nas mãos de cada um de vocês. Sabe por quê? Porque é assim que a nossa igreja, ela trabalha, é assim que trabalha uma igreja na visão de células. Agora, se o maior desafio não é que as pessoas acreditem em Deus, e se nós confiamos em você, então, qual é o maior desafio hoje? Qual é o maior desafio hoje? A principal pergunta é esta: você acredita em você? Você acredita em você? Vira para o seu irmão e faça essa pergunta para ele: você acredita em você? Querido, acredite em você. Sabe por quê? Porque Deus acredita em você. Amém? Deus acredita em você. Aquele que não poupou o seu único filho, mas se entregou por você. Você vivia uma condição de pobre, miserável, pecador, mas Ele providenciou o único filho para morrer por você. Sabe por quê? Porque Ele acredita em você.
Ele acredita em você. Agora olha só, aquele que acredita em Deus, acredita também em si próprio, e este obterá sucesso. Vou repetir. Aquele que acredita em Deus, que também acredita em si próprio, essa pessoa obterá sucesso em todas as áreas. Nesse trecho que nós lemos de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9, eu me deparo com 2 tipos de herança. Essa é a minha concepção, na minha meditação. Primeiro tipo de herança é aquela herança que, para conseguir, você se dispôs, determinou, lutou e conquistou. Essa é a herança por conquista. Você foi determinante. O trecho aqui nos mostra que Deus, ele primeiramente levantou, suscitou Moisés para uma tarefa dificílima. Moisés, ele não queria saber dessa tarefa. Imagine só, Moisés voltando novamente para o Egito, confrontar Faraó, da onde ele tinha fugido, e agora dizer para Faraó libertar o povo do Senhor, porque Deus tinha uma promessa para se cumprir com aquele povo, e Moisés ia tirar aquele povo daquela situação de escravidão, de miséria, e levar para uma terra prometida. Então essa tarefa, ela não era fácil. Agora, Moisés morreu e Deus levanta Josué, o discípulo de Moisés, para continuar a missão, a tarefa. O versículo 2 diz, o Senhor fala, Deus Jeová fala para Josué: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, queridos, esse primeiro tipo de herança é uma herança de conquista, que você é determinante através da sua fé em Deus, que você vai conquistar, que você vai obter a vitória, o sucesso. Segundo tipo de herança é herança por mérito. É aquela que não vai precisar esforço, mas Deus vai acrescentar, como se fosse naturalmente na sua vida, por merecimento. Ou seja, Ele viu que você lutou, Ele viu que você foi perseverante, Ele viu que você foi determinante naquilo que você queria fazer, e que você conquistou. Agora Ele vai olhar, ele vai ver, olha, aquele meu filho, aquela minha filha, merece muito mais daquilo que ele tem conquistado. Ele merece. Então, por mérito, o Senhor dá. Ele vai acrescentando mais e mais, acrescentando mais e mais. Agora, o que impede de uma pessoa acreditar
em si mesma. O que impede de uma pessoa acreditar no seu potencial? O que impede de uma pessoa acreditar em si própria? Número 1, indisposição. Indisposição é preguiça mesmo. A palavra do Senhor fala isso, né? Principalmente em Provérbios. Eu destaquei aqui um trecho de Provérbios 24, do 30 até o 34, que diz: passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que tudo estava cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e seu muro de pedra estava derrubado. O que, tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um salteador, e a tua necessidade como um homem armado. Então tem pessoas que elas não avançam, elas não conquistam, porque elas têm preguiça. Elas não confiam em si própria, simplesmente porque tem uma preguiça. Provérbios também diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Meu filho, ele, acho que é toda criança, gosta de dormir muito, né? Se deixar, ele vai até meio-dia, dormindo, né? E aí, a gente deixa até umas 8 horas, aí eu fico chamando ele. Bora, levanta. Aí ele dá uma espreguiçada. Bora, rapaz, levanta, né? Está na hora de levantar. Ele levanta a cabeça e diz: só mais um pouquinho, tá, papai? Só mais um pouquinho. E eu dou uma volta, ele está dormindo. Eu chego lá: bora, rapaz, levanta, está na hora. Claro, ele é uma criança, tem 7 anos, né? Mas ele levanta de novo a cabeça, ele sonolento, e diz: papai, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Sabe, tem pessoas que o pastor diz: vamos, ele diz: não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. O líder de célula diz: vamos, olha, para a multiplicação, mas olha, só mais um pouquinho. E aí tem pessoas que vão deixando para depois, não é? Tem aquele ditado que diz: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Queridos, muitas pessoas não conseguem ter, não conseguem avançar, não adquirem, porque tem indisposição. O finado meu avô, ele contava uma história muito interessante. Não sei muito bem a história aqui, talvez você já ouviu a história do preguiçoso. Que o camarada, ele não tinha mais ânimo para nada, tinha ânimo mais para viver. A vida se tornou insossa para ele. E chegou um dia que ele disse assim: mas eu vou morrer. Eu vou morrer, não dá mais para me viver. Eu estou cansado de não fazer nada. Eu vou morrer. Mas só que ele não tinha nem disposição de se matar, de tirar a própria vida. E os amigos
Chegaram próximo dele e disse: o que está acontecendo? O rapaz disse: eu vou morrer, eu quero morrer, eu quero me matar, mas até isso eu não consigo, porque não dá mais para viver. E ele chegou à conclusão com os amigos chegaram à conclusão com ele, que bom, só tem um jeito, vamos enterrar o camarada vivo, né? E aí, fizeram lá o velório do camarada, ele lá, né, deitado, né? E aí, chegou alguém e disse: mas olha de que ele morreu. Aí o amigo disse: não, ele não morreu não. Mas estão velando ele? É porque ele não quer mais viver. Ninguém tem coragem, nós com um amigo, ninguém tem coragem de tirar a vida dele. Ele também não tem nem disposição de se matar. Mas por quê? Não, porque tudo é difícil para ele. Tudo é difícil. E aí alguém chegou e disse: mas é difícil, ele tem que dar uma comida, quem sabe, né, para fortalecer ele, né, uma canja de galinha. Ele pegou, levantou a cabeça e disse: galinha? Aí, mas está preparada? Não, a galinha está no terreiro. Então, vamos começar o féretro aí, né? Aí pegaram ele, colocaram e saíram, né, caminhando, levando ele. E o vizinho lá, distante, disse: olha, mas vão enterrar ele mesmo? Vão, porque ele não quer mais viver. Mas por quê? Não, ele está fraco, não consegue mais nada e tal, está desanimado da vida. E aí ele disse: olha, eu tenho 1 quilo de picanha aqui. E ele levantou de novo a cabeça. Picanha? Mas está preparada, assada? Não, não está. Então segue o enterro. Alguém já ouviu essa história? É a história do preguiçoso, né? O camarada é tão desanimado. Eu sei que você não é assim. Tem uma ilustração do mestre com seu discípulo, que eles iam por um caminho, na dobra, lá na curva, eles estavam com fome, com sede, aquela árdua caminhada, e eles avistaram, diante daquela curva, um casebre bem velho, e lá uma família morando. E aí eles chegaram lá, um mestre com seu discípulo, de casa. E aí apareceu o camarada lá, tudo desnutrido, a mulher, sabe, toda descabelada, toda feia, e o curumim também barrigudinho, E aí, Então a gente passando, vamos indo aí o caminho, andando, a gente quer uma água, comer alguma coisa. Aí ele, claro, e quase morrendo. E aí aquele mestre perguntou: conte um pouco aí da sua história. Eu disse: não, eu vivo aqui por muitos e muitos anos, Eu com minha mulher, meus filhinhos aqui. Como é que você faz para viver? Aliás, para sobreviver, porque tem gente que não vive para viver, mas fica sobrevivendo. Olha, tem gente que não guarda, não deposita, até ganha um salário relativamente bem, mas quando recebe é para pagar o supermercado do mês anterior. Pagou, e aí já está tirando para pagar no próximo ano. Quer dizer, a vida dele é um atraso. Ele só vive atrasado. Queridos, isso é uma armadilha, uma arapuca do inimigo. Mas voltando à história,
Aí ele disse: não, a gente sobrevive aqui graças a uma vaquinha que nós temos. Ah, se não fosse essa vaquinha ela dá o leitinho, e a gente tira o leitinho da vaca, faz um pouquinho de queijo, um pouquinho de coalhada, e quando dá, a gente vai lá na cidade, vende um pouquinho da produção que nós temos, graças à nossa vaquinha. A gente vende, compra alguma coisa para inteirar, e aí a gente vai levando a vida do jeito que Deus quer, e da maneira que o diabo gosta. Sabe, tem gente que é assim. E aí, tá bem, eles tomaram água lá, seguiram em frente, e aí, quando eles iam seguindo o caminho adiante, aí o mestre falou para o seu discípulo e disse: escute aqui, vá lá, volte lá, naquele casebre, pega a vaquinha, a única vaquinha daquela família lá, e joga no precipício abaixo. Mas mestre, você não é meu discípulo, vai lá e faça isso que eu estou mandando. E aí ele, contra a vontade, mas por obediência, ele voltou e chegou lá sem ninguém ver. Ele pegou a vaquinha e levou para a beira de um precipício, empurrou e a vaca se estapelou de lá. Ele voltou para o mestre dele e disse: cumpri a tarefa. Só que ele ficou com a mente muito acusando. E ele foi embora, não entendeu. Ele disse: olha, meu mestre, mas ele pisou na bola feio, A única fonte de sustento daquela família por anos era aquela vaquinha. E agora como é que eles vão viver, aliás, sobreviver sem a vaquinha? Para fazer o leitinho, a coalhadinha, Como que eles vão sobreviver? E ele foi embora e passou alguns anos aquilo martelando na cabeça dele, aquela acusação. Ele disse: quer saber, eu vou ter que voltar lá para aquele cidadão e falar para ele que fui eu que joguei a vaquinha dele lá no precipício, vou pedir perdão dele, eu não posso viver com a minha consciência pesada, acusando culpa do meu mestre. E ele pegou, voltou. Quando ele ia chegando lá, dobrando a curva, ele olhou e não viu mais aquele casebre. Pelo contrário, ele viu uma casa bonita de varanda. E ele disse: alguns anos eu passei aqui, e era o casebre, mas era aqui mesmo, era depois aqui dessa curva, e é aqui mesmo. Ele aproximou, mas não tinha nada que parecesse com aquele casebre. Aí veio um homem forte e disse: olha, uns anos eu passei aqui, eu queria saber, aquele senhor que morava antes aqui, naquele casebre, que ele era magro, que dava dó. A mulher toda descabelada, e os filhos tudo barrigudinho, cheio de lombriga. Eu vim aqui, sabe por quê? Aí ele disse: aquele homem sou eu. O homem disse: é o senhor? Mas eu não estou entendendo. Aquela casa eu derrubei e fez outra aqui. Aqui as plantações aqui também são minhas e da minha família. E aí o discípulo olhou e disse: e a vaquinha? Graças a Deus que ela morreu. Eu fui ver, ela tinha caído no precipício, e eu fiquei perguntando para mim mesmo: mas por que a vaquinha? Por quê? Oh Deus, por quê? Queridos, mas a moral da história:
Tem muita gente que se apega com uma vaquinha, né? A vaquinha malhada, né? A minha fonte de renda, ou de sobrevivência, né? Queridos, Deus te chamou para viver e comer o melhor dessa terra, e não somente para sobreviver, amém? Então larga a vaquinha. Número 2, fraqueza. O exemplo de Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 10 até o 12. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Quem crê que Deus é com você? Amém? Isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Olha só, o desafio que Deus estava dando para Moisés. Isso também faz-me levar a Abraão, que Abraão é o nosso pai na fé, o nosso patriarca da fé. Abraão, ele vivia uma vida ali conformada. Lá em Ur dos Caldeus, o camarada tinha 70 anos casado, e não tinha absolutamente nada, e ainda morava no fundo da casa de seus pais. Olha, qualquer coincidência é mera semelhança, é assim que diz? Ou qualquer semelhança é mera coincidência, pronto. Não conheço a sua vida. Eu já morei no fundo da casa do meu sogro e da minha sogra. E eles eram até bons para comigo. Mas um dia eu precisei me levantar. Eu fiz um rascunhozinho de uma casa. E naquele dia eu me lembro tão bem, eu disse, eu vou fazer um rascunho. E eu fiz a planta lá no papel e depois levei para um desenhista para fazer. E ele fez tudo direitinho, a parte elétrica, a hidráulica, a planta baixa, a planta alta. Aí depois eu fui lá na casa da doutora Heloísa, da pastora Heloísa, da engenheira Heloísa. E eu contei a minha dor para ela. Eu disse, doutora, eu estou aqui, porque não sei se ela se lembra, mas foi assim que eu cheguei. Eu disse, eu estou com esse papel aqui, eu não tenho dinheiro que eu tinha, paguei o desenhista aqui, eu quero que a senhora assine, pelo menos. Não, claro, ela pegou e assinou. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Abraão, ele vivia uma vida conformada. Mas um dia Deus disse a Abraão: sai da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por quê? Porque ele saiu daquela condição de conforto, daquela zona de conforto. Ele acreditou na promessa de Deus e acreditou no potencial que estava dentro dele. Agora, Moisés aquele ouviu, e há um desenrolar de um diálogo, em Êxodo capítulo 4, versículo 10 a 13. Então disse Moisés ao Senhor, depois que o Senhor tentou convencer Moisés de todas as maneiras, Moisés se lembrou e disse: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, e nem ainda depois, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua. Olha,
Moisés disse, bom, eu vou dar a última cartada, a última desculpa. Eu vou dizer que eu não sei falar, eu não sei de nada. Queridos, Deus, Ele que capacita aqueles que são chamados, amém? Glória a Deus. Você é filho de Deus, amém? Glória a Deus. Você não está mais na condição de escravo, mas você é filho. E Deus tem uma herança. Deus tem prometido para você. E a promessa do Senhor tem que se concretizar na sua vida, ainda aqui nesta terra. Amém? Ao que lhe replicou o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia, peço-te que, envia outro. Sabe, muitas das vezes nós perdemos a oportunidade da vida, porque Deus está falando conosco. Ele está dizendo, faz isso. E aí, quando ouve a palavra do Senhor, o sujeito olha para si próprio e diz, mas eu não posso. Isso é para o outro. Querido, já aconteceu comigo isso. E aí depois, o camarada fica dizendo, burro. Olha que oportunidade que eu deixei passar. Número 3, medo. O exemplo de Gideão. Juízes 6, 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar, para esconder dos midianitas. Gideão estava com medo, imagine só, ele malhando trigo, aonde era para pisar uvas. Bom, aquilo que ele estava fazendo estava tudo desfocado, tudo errado, não era da maneira correta. Sabe, tem muitas vezes que nós queremos obter alguma coisa de Deus, mas fazendo a coisa totalmente errada. E aqui eu poderia dar muitos exemplos, mas já que você dizimou e ofertou ainda agora há pouco, sabe, tem aquela conta lá na Iamada para pagar. E eu vou pagar com o meu dízimo. Mas o Senhor sabe, conhece o meu coração. Não estou falando com você, é com alguém que não veio neste culto de celebração. Querido, mas muitas das vezes nós estamos fazendo a coisa errada. Estamos agindo de maneira errada. E queremos que Deus nos abençoe. Gideão, ele estava com medo. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente. Ele disse, o Senhor é contigo, homem valente, guerreiro do Senhor. Quem foi que falou, hein? Tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, que agora virou moda. Respondeu Gideão, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio. Onde estão todas aquelas tuas maravilhas que contaram nossos pais? Não nos fez o Senhor subir do Egito. Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E midianitas eram um Zé Povinho. O que está te escravizando, meu irmão, minha irmã?
O que te faz andar de cabeça baixa? Você anda na força do seu Deus? Ou você, de repente, está se sujeitando àquilo que o inimigo tem te aprisionado, sendo que você já é livre? Quantos livres tem aqui? Gideão estava nessa condição, amedrontado. Tem pessoas que não conseguem avançar porque tem medo, e não é medo dos outros não. Hoje nós vivemos um clima de segurança, de medo. E se você não confiar em você mesmo, você vai ficar vivendo sempre na mesmice. Queridos, eu sempre falo uma coisa, eu sei de onde eu vim. E eu não quero voltar para lá. Deixa eu falar algo. Para o impossível devemos acreditar em Deus, mas para o possível devemos acreditar em nós. O impossível eu deixo com Deus, mas aquilo que é possível eu vou fazer. Amém? Aquilo que é possível, eu vou fazer. Aquilo que depender de mim, eu vou fazer. Eu vou partir para cima. Eu vou conquistar. Eu acho muito interessante esse trecho aqui de Marcos 9, que fala, Marcos 9,14, que fala da cura de um jovem possesso. E aqui, o pai desse jovem possesso já tinha levado para os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus não tinham dado jeito, e agora ele levou para Jesus. Aquele jovem se batia, espumava, era agressivo, e perguntou Jesus ao pai daquele jovem, daquele menino: há quanto tempo isso sucede? E o pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas olha só o que ele diz para Jesus: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu gosto muito dessa frase, né? Ele relata ali tudo aquilo que estava acontecendo na vida do filho, mas ele agora fala para Jesus: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas eu gosto muito mais daquilo que Jesus responde para esse pai desesperado. Ele diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Diga: se podes, tudo é possível ao que crê. Ele pode ou não pode? Ele pode. Queridos, sabe, se você chegou, e aqui eu estou falando aqui com filhos de Deus, eu estou falando com líderes de células, talvez o inimigo já disse: daqui não vai mais crescer, não vai mais multiplicar. Ou quem sabe você tem um projeto de realização pessoal, ou quem sabe você já até fracassou outras vezes, e você tem medo de tentar de novo, e talvez você diga: eu não posso mais, já fui além dos meus limites, não posso mais avançar. Agora só se aconteceu o impossível, só se aconteceu um milagre na minha vida. E você grita desesperado: tem compaixão, me ajuda, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Sabe o que ele diz? Se podes, tudo
é possível ao que crê. Quem crê aqui que Ele pode fazer? Infinitamente mais do que você pensa, que você pede, conforme o poder dEle que está dentro de você. Queridos, eu me lembro, já quero concluir, eu me lembro que quando eu fui servir o exército, 18 anos, nunca tinha trabalhado na vida, e aí o camarada lá se engraça com a minha cara, e eu era magro, eu disse, eu vou para lá, mas eu não vou passar nesse negócio não, aliás, nem queria, tinha o pavor desse negócio, E aí eu fui para lá, aí tinha aquele monte de macho lá na parede, todo mundo encolhido, e eu pior ainda, mesmo assim, E ele passou assim, ele estava com cabo de vassoura, me lembro bem, cara feia daquele comandante lá, e ele passou e voltou, com aquele cabo de vassoura, e ele parou bem na minha frente, ele disse, você vai ser soldado, e eu, ai... Rapaz, de cara, de um monte, tinha camarada saradão, sabe, lá, E o camarada se engraçou com a minha cara, eu físico de jogador de porrinha. Você sabe o que é, né? De palito. Aí eu quis me explicar, ele disse, não, você vai ser soldado, rapaz, cala a boca. Aí... eu cheguei em casa, a minha mãe, o que aconteceu? Eu vou ser soldado. Mas eu fui para lá, eu sofri, que mais, não sei nem o quê. Não vou falar isso não. Mas sofri, e tinha vezes assim que eu falava, vou morrer aqui. Porque era paga 10, paga 100, era um negócio de paga lá, que eu não me acostumava com aquela vida, aí eu dizia, meu Deus, me tira daqui. Só que tinha um camarada que tentou sair, ele disse que não queria mais, pegaram ele, trancafiaram ele lá por 6 meses na cadeia, deram uma cadeia para ele, Meu Deus, eu não aguentava, era ordem unida para lá, para acolá, tinha vezes assim que era a manhã toda, marchando, vai para lá, vai para frente, vai para trás. E era um negócio lá que eu estava cansado. Um dia pela manhã, na formatura, aí chegou lá um tenente disse, eu quero alguém que trabalhe em escritório. Naquela época era, se fosse hoje era computação, naquele tempo era datilografia, E aí, ele disse, eu quero alguém que saiba fazer trabalho de escritório e saiba datilografia em máquina elétrica Olivetti. Me lembro bem que ele falou. E eu não duvidei, eu disse, eu levantei a mão, eu queria me ver livre daquela situação, 6 meses. Que quando, eu acho que agora mudou, mas naquela época eles disseram assim, vou te dar uma caneta, era um terçado, um facão, desamolado que só. E aí, ele disse, fora de forma, eu saí para lá e tal, se apresente aqui ao cabo, tal. Aí, vai lá para a sala do comando. E aí eu saí conversando com o cabo, eu disse, cabo, eu quero lhe dizer uma coisa. Aí ele olhou para mim, era um cabo velho. Aí ele disse, o que foi, soldado? Recruta, Foi recruta. Olha, eu vou lhe falar, eu só falei que eu sabia porque eu queria sair de lá. Não queria mais sofrer, não. Eu queria parar de sofrer, que tem. Aí eu disse, eu não sei nem para onde vai esse negócio. Aí ele bateu assim no ombro e disse, não esquenta não que eu vou lhe ensinar. Eu terminei os meus dias lá, na sala do comando, todo limpinho, e só fazendo trabalho lá de escritório.
Mas por que eu estou te falando isso? Deixa eu te contar mais uma também de mim para encerrar. Tem gente que tem medo de dirigir carro, tem até carteira, mas não dirige. Tem carteira, mas não tem carro. Um dia pensou até, não, eu vou tirar minha habilitação e vou comprar um carro. E tem habilitação, mas não tem carro, tem medo. O trânsito aqui em Santarém está insuportável. Mas deixa eu te falar como foi que eu aprendi. Eu fui trabalhar, o meu patrão, lá onde eu trabalhava, isso foi depois, também era no escritório, sabe? Aí melhorou, porque lá no exército eu aprendi, né? Fazer esse tipo de coisa. E aí, ele tinha época que ele tinha 7 carros, eu me lembro bem. Eu podia escolher. Aí uma vez ele disse assim, olha, Carlos, tem carro, mas você não sabe dirigir? Aí eu saí, eu disse, mas eu vou aprender. Quando foi de manhã cedo, 6 horas eu cheguei, ele chegava bem cedo lá no trabalho. Ele disse, já cedo, eu digo, me dê a chave do carro aí que eu vou sair agora no carro. Disse, rapaz, tu vai bater esse carro? Não vou bater. Tu sabe dirigir? Eu sei. Aí eu peguei, agora é claro, né, quando eu ia em alguém eu ficava olhando, eu dizia, como é que é isso? É assim, tal, eu já sabia assim a noção do negócio, né? E eu peguei o carro, esse carro ia pulando que nem cavalo brabo, né? Mas eu dei um giro pela cidade e voltei. Aí ele disse, e o carro está inteiro? Eu digo, está inteiro. Por que eu estou te contando isso, queridos? Eu poderia te contar muitas histórias minhas de superação. Até para chegar aqui, eu precisei me superar. Porque eu era uma pessoa que eu não dava valor na minha vida e aquilo que eu fazia. E eu sei que às vezes nós temos esse tipo de trauma, esse tipo de problema, porque o diabo diz que nós não podemos conseguir, que você não vai conseguir. E quantas vezes eu já mostrei para ele que ele é um derrotado, ele é um fracassado, e eu sou um mais que vencedor. Fique em pé, em nome de Jesus. Filipenses 4,13. Pode aplaudir ao Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá? Filipenses 4,13. Filipenses 4,13. Glória a Deus. Feche seus